Hoje nós vamos falar sobre o rugby, um esporte que tem se destacado aqui na cidade de Jacareí. Rugby, esse é o tema do TV Câmara Entrevista de hoje. Olá, seja bem-vindo, está começando mais um programa TV Câmara Entrevista. Hoje nós vamos continuar falando sobre esporte, para ser mais exato, um esporte que tem se destacado bastante aqui na cidade de Jacareí e tem ganhado também um destaque nacional, é o Jacareí Rugby. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o gestor esportivo do Jacareí Rugby, o Edson Abrantes, e também a jornalista Ellen Martins, que vai nos ajudar a conduzir essa entrevista. Bom, Edson, para começar esse bate-papo, seja bem-vindo primeiramente, é um prazer tê-lo aqui conosco. Para começar o programa, eu queria que você explicasse para a gente o que é o rugby. Bom, olá Ivan, olá Ellen, é um prazer estar aqui falando um pouco do rugby, que é um esporte, uma modalidade esportiva, a segunda modalidade esportiva mais praticada no mundo, que tem o terceiro evento esportivo mais assistido atrás da Copa do Mundo de Futebol e das Olimpíadas, e que não é da nossa cultura esportiva nacional, do Brasil. A gente consegue uma repercussão dela pontualmente, assim como em Jacareí, São José dos Campos, que cidade que já tem uma determinada tradição e cultura dentro desse esporte, mas nacionalmente ela ainda não é muito conhecida e a gente tem uma expectativa muito grande para a abrangência e o maior conhecimento da modalidade rugby, uma vez que ela foi inserida nas Olimpíadas e vai estar estreando nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Essa visualização, essa condição traz um cenário de crescimento e a gente tem uma expectativa de uma popularidade maior da modalidade no Brasil, a partir desse acontecimento. E o importante, né, é o segundo maior evento, o maior esporte praticado no mundo e o terceiro mais assistido. Eu não imaginava que o rugby tinha tanto destaque assim, né? Eu também não imaginava, só que tem uma pesquisa até, né, que a gente conversou há pouco, sobre a Deloitte, né, que fez essa pesquisa sobre que o rugby talvez seja o esporte que mais deve crescer no Brasil, né? Você percebe isso na prática mesmo, também? Você acha que está crescendo mesmo? Percebo. A Deloitte é uma consultoria com uma referência nacional, ela é bem conceituada e lançou essa pesquisa e apontou o rugby e o MMA como as duas modalidades que mais vão crescer no Brasil até ao momento olímpico. E a gente percebe isso não só no momento regional, eu já pontuei aqui Jacareí e São José, e recentemente foi criada a Liga do Vale, abrangendo 55 cidades, a mesma extensão geográfica da organização dos Jogos Regionais, e a gente já percebe dentro da nossa região um crescimento do rugby em várias cidades. Jambeiro, Ilhabela, Pindamonhangaba, Lorena, Taubaté, enfim, muitas já estão praticando. E você levando isso para um estado, você percebe também outras regiões já surgindo novos times. E nacionalmente também, a gente acompanha a Confederação Brasileira de Rugby e a gente percebe o rugby se desenvolvendo em todos os estados do Brasil. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha o acesso da modalidade via televisão. Hoje a gente tem via canais fechados, principalmente, mas a gente também tem a internet. Então, transmissões da Copa do Mundo, mesmo não sendo da nossa cultura, mas um leigo que está mudando o canal e vê e curiosamente começa a acompanhar, desperta um interesse. Eu acredito que isso tenha sido um ponto-chave para o surgimento de várias equipes. Então, eu acredito sim nessa pesquisa e acredito que as Olimpíadas venham a reforçar esse crescimento, uma vez que vai dar uma visualização maior para a modalidade nesse momento olímpico. Num esporte bastante praticado, que é o futebol, por exemplo, a gente tem atletas destacados no mundo, atletas bem conhecidos. Agora, no rugby, na sua opinião, quem é o maior atleta e qual é um time assim, a ser batido no mundo? Não necessariamente no Brasil, uma seleção, por exemplo. Existem vários atletas, eu acredito que cada país tem a sua referência. Mas hoje a seleção mais conhecida é a seleção da Nova Zelândia, e que eles são até chamados de All Blacks por jogarem com o uniforme todo preto. Eles, antes de cada partida, fazem uma dança
da cultura do seu povo nativo, dos aborígenes. Então, eles têm essa dança que chama haka também como uma representação muito forte no mundo do rugby. E eles, com certeza, são a referência hoje mundial de potencial competitivo e até mesmo cultural. Hoje, o rugby na Nova Zelândia é uma situação muito popular, né? Além de outras modalidades, ela tem lá uma aceitação, uma prática muito grande, é praticado desde as escolas. Enfim, você tem várias situações de andando na Nova Zelândia, a prática em praças públicas, como a gente tem os nossos futebol jogado aqui em várias situações no Brasil, lá também acontece isso de forma cultural, com uma modalidade de rugby bem forte lá. E o atleta assim, que se destaca no mundo? Tem um que você acha que é o cara do rugby? Como eu falei, cada nação tem o seu atleta. No Brasil, tem alguns atletas que você pode destacar para mim? Sim, hoje no Brasil a gente tem... São José é um grande celeiro de rugby. A gente tem hoje os irmãos Duque, que é o Moisés, e que é o Lucas, que já há muito tempo fazem parte da seleção brasileira e se destacam bastante. O Lucas, no ano retrasado, teve a oportunidade, na última Copa do Mundo, a Argentina fez um amistoso contra a seleção do resto das Américas. E o Lucas foi convidado para participar dessa partida. E entrou o jogo do rugby de 15 a de 40 minutos por 40 minutos. Ele entrou na metade do segundo tempo, aos 20 minutos do segundo tempo. E a seleção do resto da América estava perdendo para a seleção da Argentina por 60-0 aproximadamente. Ele entrou, fez 2 tries, a seleção ainda não tinha feito nenhum try, e de pura individualidade. Então, mostrou o valor do jogador brasileiro e ele foi bem destacado nesse momento. É a seleção da Argentina que foi disputar a Copa do Mundo e com um poder competitivo bem legal, e ele fez 2 tries em poucos minutos nessa seleção. O try no rugby, para quem não conhece, é o gol no futebol. E na próxima oportunidade, quando se formou uma seleção sul-americana, o Moisés, irmão dele, também foi convidado a participar. Então é uma família de bastante tradição, são referências no rugby nacional. Agora, Jacareí também tem já jogadores se destacando, se referenciando. A gente tem o Matheus da Cruz, que é mais conhecido como Matias, né? Tem o Lucas Drude, que também tem se destacado, é um garoto ainda juvenil, mas já está no plantel principal da seleção de Sevens, que é a seleção que vai disputar a Copa do Mundo. Então, daqui um pouquinho você vai me perguntar isso, eu quero te responder que a referência do Brasil é um atleta de Jacareí que vai estar lá no momento olímpico defendendo a nossa seleção. A gente acredita bastante nisso e tem trabalhado, e a cada dia que passa a gente tem tido mais convocações de atleta e alimentando mais essa esperança nossa de ter um atleta nosso na seleção. Você falou das duas, do Seven, né? Enfim, a gente sabe que existe outras, não modalidades, mas existem outros formatos, né? Dentro do rugby. Explica pra gente como que funciona. O rugby, mais tradicionalmente, a origem do rugby, ela se iniciou junto com o futebol, num processo de escolarização na Inglaterra. No momento, na década passada, onde não se tinha nem atividade esportiva nas escolas. Então, no momento das escolas inglesas passaram a ter atividade esportiva e se jogava um futebol, mas muito diferente desse de hoje. Se tinha 100 alunos, botava 50 para cada lado, era aquela bagunça. E numa partida dessa, numa atividade dessa, um jogador, o Webb Williams, pegou a bola na mão e saiu correndo de encontro ao gol adversário. O time adversário não gostou daquilo, foi segurar ele, enfim. Isso aconteceu na Rugby School, na cidade de Rugby, na Inglaterra. E no momento onde as escolas que iniciaram a prática esportiva quiseram fazer uma competição entre elas, foram definir regras. E a Rugby School quis jogar com a mão também, que era uma cultura que já, a partir desse ato, já praticada nas atividades dela. Surgiu o rugby, surgiu o futebol. É claro que hoje o futebol tem as regras, se joga com 11 jogadores, fazendo um paralelo com o futebol, né? E o rugby também chegou num formato de hoje que joga 15 jogadores
contra 15, cada time com 15 atletas. E como o futebol derivou, o futsal, o futebol de areia, o rugby também teve o surgimento de outros formatos, que é, no caso, o rugby sevens e também o rugby de areia existe. Então, hoje a gente tem mais forte e mais tradicional o rugby 15, que é jogado com 15 atletas cada equipe em 2 tempos de 40 minutos. E tem o rugby sevens, que é jogado com times de 7 atletas em 2 tempos de 7 minutos, porém no mesmo ambiente. O sevens ele tem menos contato físico, porque você tem menos jogadores em campo, no mesmo ambiente, mais espaço, então é um jogo de mais velocidade. E no rugby 15 você tem um campo mais congestionado, você tem mais uma variedade, uma democracia de biotipos, você tem posições específicas de atletas mais pesados e posições de atletas mais rápidos. Então é até engraçado quando num hino nacional de uma seleção de rugby você vê os jogadores perfilados, você vê uma diversidade muito grande de biotipo e até imagina como é isso, né? Para nós que não temos essa tradição, ficamos imaginando. Mas todos têm a sua função numa equipe, e a equipe precisa desses todos os biotipos. Então, respondendo a sua pergunta, hoje a gente tem 2 formatos mais tradicionais. O rugby union, que é o rugby jogado por 15 atletas em cada equipe, e o rugby sevens, que é o formato que vai estar presente nas Olimpíadas do Rio em 2016, que é jogado com 7 atletas por equipe. Hoje a gente vê nas fotos do rugby de 15, uma bola... A bola você nem enxerga, mas assim, vários jogadores um em cima do outro. Isso dificulta mais o jogo de 15 ao invés do de 7? Qual que é mais difícil de se jogar? Cada um tem as suas dificuldades, né? Primeiro, só vou botar... A bola é um ovo, né? É um ovo, né? Cada um tem a sua dificuldade. O campeonato de sevens, ele, por ser um jogo curto, de 7 por 7 minutos, ele é disputado geralmente em 2, no máximo 3 dias, onde numa primeira fase as equipes têm a fase de grupo, jogam dentro do grupo, os primeiros colocados vão disputar a Taça Ouro e definir, né, das primeiras colocações, os segundos colocados de cada grupo a Taça Prata e assim por diante. Então, no primeiro momento jogam no grupo e no segundo momento já as finais. É muito desgastante, porque o jogador faz, por dia, 3 jogos, em média. E é uma situação que o jogo também de sevens é muito corrido. Você está numa velocidade muito alta o tempo inteiro. Enquanto no rugby de 15 você tem mais jogadores, você distribui mais essas ações, esses desgastes, né? Apesar de ser mais tempo. Mas eu acho que cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua particularidade. Podemos dizer que são até preparações diferentes, como existe hoje no futebol, campo, futsal também, são situações um pouco diferentes. Mas para um entendimento, eu acredito, para uma popularização, eu acho que é legal ser o rugby sevens, porque ele tem menos contato, ele fica um jogo mais dinâmico, mais gostoso, com mais pontuação e, ao mesmo tempo, de maior compreensão também. Para o Brasil é muito bom, porque você tem uma interpretação melhor dos leigos, né, que é a maioria dos espectadores que vão estar assistindo no momento. Mas eu acredito que todos vão gostar bastante da novidade, vão ficar curiosos para conhecer, não só para continuar assistindo, mas também para começarem a praticar. E aproveitando também esse gancho do pessoal que vai assistir, né? Durante os jogos, você vê a participação assim, das pessoas que vão assistir, da população, enfim, isso está melhorando? Ou como que é, para quem não conhece, né? Quem nunca foi assistir a um jogo de rugby? Sim, vem aumentando a cada dia. A gente tem um público mais familiar, de amigos, né? Mas a cada dia a gente percebe mais curiosos e mais gente indo assistir os nossos jogos. Jacareí não tem ainda um local adequado, uma casa para o rugby para a gente mandar e fazer os nossos jogos na estrutura que a gente acha que deve ser, que a gente gostaria de oferecer. Mas hoje a gente faz os nossos jogos no campo do Balneário, localizado na rua Miami, número 300, que apesar de não ser um local tão adequado, mas atende bem e tem comportado bem ali os espectadores e o público que está vindo cada vez mais nos prestigiar nos
nossos momentos competitivos. Bom, no programa de hoje nós estamos falando sobre o rugby aqui na cidade de Jacareí e todo o seu destaque nacional. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho, na volta, a gente vai continuar esse assunto. É um minuto só, a gente está de volta.